Eu sou um desses 40 mil que o Renato falou, um dos voluntários da Força Nacional, inscrito na Força Nacional, e tive a honra de participar de missões da Força Nacional. A missão dos Yanomamis, que é foi uma missão de desassistência, né? Então o povo estava absolutamente desassistido, e com a decretação de emergência de saúde pública, a Força Nacional foi, assumiu e a gente foi como voluntário. Tive o privilégio de participar da missão também de evento de massa, então eu fui para uma das missões do Círio de Nazaré, e também participei de missão no Rio Grande do Sul nessa última enchente, mas não pela força, pelo COFEI. Hoje eu vou bater um papo aqui sobre a minha experiência na missão dos Yanomamis, como foi rápido. Eu fiz uma apresentação, mas eu acho que fica mais informal a gente fazer assim, nesse formato de bate-papo, complementando algumas questões que o Renato falou aí, que foi bem legal. O presidente Lula visitou a reserva Yanomami, porque já em início do governo dele estava a conversa que lá estava uma situação extremamente grave, né, naquela região, e ele visitou a região e logo em seguida fez o decreto de emergência de saúde pública. O Renato estava no grupo inicial que foi para lá para preparar para a gente ir, né? Tinha outras pessoas, Lucas e outras pessoas da Força Nacional, do corpo técnico da Força, e eu fui no primeiro grupo de voluntários, no dia 28, a gente foi convocado, dia 2 de fevereiro a gente já estava lá. E realmente foi feito todo um preparo, assim, foi uma coisa bastante interessante essa missão da Força Nacional em território Yanomami, por se tratar de um território indígena, ter características muito peculiares daquela região, foi feito todo um preparo, então a gente teve um preparo para a viagem em si, né? Um preparo da recepção do grupo que nos recepcionou lá da Força Nacional, nos alojou, e depois o preparo antropológico para entrar em contato com um grupo que tem características culturais muito próprias, no caso é os Yanomamis. É, o preparo teve também todo um fortalecimento técnico, porque naquela situação de emergência de saúde pública, de desassistência, ah, além das doenças endêmicas na região, tipo tungíase, que é o bicho de pé, a oncocercose, que é muito específica da região, então quem não é da região, como eu sou de São Paulo, a gente não tem um contato, às vezes você já ouviu falar, você estudou durante a graduação alguma coisa, mas não tem um contato com aquela doença, foi feito um fortalecimento técnico para a gente conseguir abordar e atender de forma adequada essas doenças, mas também um fortalecimento técnico do desnutrido grave, né? Porque normalmente a gente que é profissional de saúde, a gente pode ter alguma experiência com desnutrição, mas não desnutrição tão grave quanto a que nós encontramos lá. Então eu já tinha alguma experiência em atendimento a desnutrido, mas desnutrido médio, leve, e que você consegue prestar um atendimento hospitalar. Além do agravo que o atendimento seria prestado fora da unidade hospitalar, né? Então, o nosso trabalho era identificação e atendimento, identificar os casos leves, médios e graves, os graves a gente tirar de território para mandar para Boa Vista para o atendimento hospitalar. É, e também tem toda a questão do preparo emocional e psicológico, né? Porque eu só tinha visto falar, não sei vocês, a experiência de vocês aí na enfermagem, mas eu só tinha visto falar de desnutrição grave, né, da década de 80, na época da África, lá aquela desnutrição na África. Nunca no Brasil, nunca imaginei que a gente teria no Brasil casos de desnutrição tão grave que nós atendemos lá na região de Surucucu, criança de 4 anos com 6 quilos. Então, isso para mim foi um negócio é, muito complicado, muito difícil de encarar, assim, né? É, a reserva Yanomami, ela é formada, né, é uma reserva grande, é o Distrito Sanitário Yanomami, né, ele tem o DICEI, que é a Casa de Saúde Indígena, tem os polos base, as unidades de saúde, e a gente foi alocado nos polos e depois nos subpolos. Eu tive a chance de fazer 3 missões lá, então eu fui para um polo bem afastado, que foi o Cataroa, então uma área bem com os indígenas é, com pouquíssimos contatos com a gente. Fui para o Palimiú, que já era uma região mais estruturada, e depois fiquei no Surucucu quando montou o hospital de campanha. No Palimiú, eu tive contato mais estreito com uma realidade muito interessante do que é debatido aqui, que é
o impacto ambiental que foi causado naquela região e todas as consequências disso, né? Todo mundo deve ter ouvido as notícias que aquela região, o garimpo tá muito presente, ainda não estava, está ainda sendo combatido, mas ainda está muito presente. E o garimpo, ele proporciona um impacto ambiental muito severo. Primeiro pelas máquinas que eles levam, né? Então ele destrói normalmente um trecho de floresta, é, desmata mesmo aquela região para montar o seu acampamento, montar as suas instalações. Ele polui o rio com as dragas, né? Sugando o fundo, aspirando o fundo do rio com draga e causando todo o impacto ambiental por essa mudança que ele causa na geografia local e ainda contaminando com mercúrio para separar o ouro. Então, isso causa um impacto ambiental enorme, direto no que ele está fazendo, mas também indireto, porque ele afugenta a caça, ele destrói as possibilidades alimentares de coleta, e o Yanomami é um povo coletor-caçador. Então, além de destruir o rio, além de destruir a floresta, ele afugenta a caça e destrói o alimento que o Yanomami coleta. Então, isso trouxe consequências gravíssimas. Uma da consequência mais óbvia foi essa questão da desnutrição, mas tem todas as doenças além dessa, da desnutrição relacionadas a isso. A contaminação por mercúrio. A gente viu criança lá de 5, 6 anos, por exemplo, sem cabelos, com queda de cabelo grave, com desenvolvimento cognitivo já bastante prejudicado, e que, por exemplo, a gente não sabe, por exemplo, não sei dizer como será o futuro dessa geração Yanomami, extremamente comprometida, inclusive cognitivamente, pela contaminação por mercúrio. Então, é uma coisa foi uma coisa muito brutal o que aconteceu lá na reserva Yanomami, infelizmente pela cobiça do capital e todo o impacto ambiental que foi causado naquela região. A missão ela durou 6 meses, né? Que foi 180 dias, ela foi um pouco prorrogada, mas a missão em si ela tinha que devolver para o Estado. E, infelizmente, a gente não vê o zelo, que a Força Nacional teve todo um zelo no, no cuidado ao povo, então, inicialmente identificando os casos mais graves, depois continuando o cuidado com os voluntários que iam chegando até lá, até a construção do hospital de campanha, viabilização do cuidado intrafloresta lá, que o hospital de campanha foi montado dentro da floresta, ao lado da base do Surucucu, que é um batalhão de fronteira. Então, você promoveu esse cuidado lá. Mas a partir do momento que volta para o Estado, a gente não tem garantia que esse cuidado continua pelas questões dos interesses locais, financeiros e até políticos, infelizmente. A gente, o Renato falou dos desafios logísticos gerais, claro, da movimentação que eles fizeram pelo grande volume de, de voluntários, de alocação que você tem que hospedar todas as pessoas, mas tem um desafio logístico que a gente que está lá na assistência direta enfrenta, que é muito importante, que às vezes a gente, antes de chegar lá, não tem a noção, que é a dificuldade de levar material para prestar assistência nesses locais de difícil acesso. A gente chegou até Boa Vista, de Boa Vista para território Yanomami é de pequenas aeronaves, e a aeronave já tinha um limite de peso. Então você tem que ter o peso da sua bagagem, o peso das pessoas e o peso do material que você vai levar para prestar algum tipo de assistência. E no território, por exemplo, quando eu fui para Cataroa, e mesmo para Pelimim, eu fui de helicóptero. E o helicóptero tem uma limitação maior ainda de peso. Então a gente às vezes calculava que vamos levar soro, vamos levar insumos para antibiótico, e a gente tinha que fazer uma seleção desses insumos para caber naquela restrição logística do peso da aeronave. Quando a gente ia fazer missão de passar o dia fora no barco, aí tinha a limitação logística do que você podia carregar no barco. Então, o barco era o peso do médico, do enfermeiro, do técnico, do um ou outro soro, de algum outro insumo e pronto, não dá para levar mais nada. Então, as missões, o que eu posso dizer que além do planejamento da Força Nacional, que é esplêndido, você conseguir movimentar toda a força que eles movimentam
de profissionais de todo o Brasil. Então, eu de São Paulo, o outro de Belém do Pará, o outro do Amazonas, para essas missões, todo esse desafio logístico, calcular todo esse desafio é muito complexo. Além dos outros desafios inerentes a você estar em contato com o indígena, comunicação, né, um desafio muito óbvio. Né? A maioria deles não falam, não entendem português. Você tem alguns agentes de saúde indígena que entende, consegue fazer algum tipo de interpretação, não necessariamente tradução, porque eles interpretam, até porque não é toda palavra que existe tradução literal, algumas palavras é contextual, e isso trazia diversos problemas. A questão cultural, por exemplo, o homem examinar uma indígena mulher, às vezes não é bem aceito, você tem essa limitação. Quando era enfermeira mulher, às vezes, quando ela ia abordar um homem, tem essa limitação cultural, porque o homem às vezes não aceita bem o, a, o cuidado, dependendo da maneira como é abordado. Então, tudo isso traz desafios muito grandes e isso demanda um preparo da enfermagem. O Renato tem razão. Eu acho que isso tem que ser mais discutido no controle social, mais discutido fora da Força Nacional, com apoio da Força Nacional nos estados, porque a Força Nacional está em Brasília, mas a gente vive no estado, vive na cidade. Eu acho que se a gente debater mais, a gente estará melhor preparado para essas respostas que eu creio que infelizmente não vai ser, não foi a primeira, não vai ser a última que a gente vai ter que enfrentar. E se a gente estiver minimamente preparado, debatido esse assunto, acho que a gente estará bastante preparado. Uma coisa importante de entender nessas missões foi que a gente viu que alguns voluntários chegavam na missão e ficava chocado da falta de estrutura. Veja, você está indo para um lugar, muitas vezes, às vezes é desastre natural, toda a estrutura foi comprometida. No caso da reserva indígena, a gente estava indo para a reserva Yanomami, tem a limitação estrutural de uma mata fechada da floresta amazônica, e as pessoas estavam preocupadas porque não tinha banheiro, alguns voluntários que não tinha chuveiro. Não tem, é isso que você enfrenta, e tudo bem as limitações alimentares, porque eu fiquei na UBSI, no Cataruá, que não tinha geladeira, então você tem que levar um alimento que vai durar algum tempo, e você, tanto alimento para a gente, como alimento para os indígenas, para os pacientes que você vai cuidar. Os problemas de água, que a gente tinha que transportar toda a água que a gente bebia. É, a, a, algumas dificuldades muito interessantes que quando a gente chega no local, às vezes a gente só se dá conta, né? A gente que é enfermeiro, tinha vindo da época do pós-Covid, estávamos todos ainda um pouco neuróticos com lavagem de mãos, chega num lugar que não tem água potável, não tem pouca, tem uma limitação muito séria de água própria para o consumo, então a higienização das mãos, né? Mesmo tendo álcool gel, isso era bastante limitado. Conservação dos alimentos, não só, mas também de medicamentos. A gente tinha que acabar fazendo um planejamento de medicamentos que não precisava de conservação em geladeira. As limitações ambientais, gestão de resíduo é uma coisa que eu acho que devia ter um grupo que pensasse gestão de resíduo, tanto gerado pela alimentação como gerado por nós, o material hospitalar que a gente utilizava. A gente teve uma séria limitação com gestão de resíduo, não havia esse pensamento, o que a gente ia fazer com aquele resíduo lá na reserva indígena. Tem as questões inerentes de de você estar lidando com uma cultura muito diferente, que além de aceitar o seu tratamento, primeiro aceitar a sua examinação, aceitar o seu tratamento, depois ter adesão ao tratamento e a nossa limitação de conseguir fazer essa comunicação para eles da importância da adesão, conseguir explicar de forma adequada. E eu vou pedir licença para ver se eu consigo só mostrar uma foto. O compartilhamento está desabilitado. É. Eu acho que eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Não dá. Tá desabilitado o compartilhamento aqui, eu não consigo fazer. Que mesmo com todo o caos que foi fazer a missão na reserva Yanomami, mesmo com toda a dificuldade que a gente enfrentou, eu e o outro enfermeiro, muito incomodado com a gestão de resíduos, conseguimos fazer uma atividade, uma ação de controle de resíduos sólidos, porque os indígenas não têm o hábito de manipular embalagens, eles receberam alimentos embalados e as embalagens estavam sendo jogadas
na mata, como eles fariam com o resíduo de um animal ou de um alimento colhido. E aí os plásticos, papéis, papelões estavam todo nas trilhas e no entorno da unidade de saúde. Nós fizemos uma ação mostrando para eles como deveria colher, colocando em saco de lixo, pelo menos para não ficar espalhado. Outro problema depois seria retirar esse resíduo de lá, que a gente deixou a indicação, mas não conseguiu. Pelo que nós entendemos, eles iam fazer uma tentativa de queimar esse resíduo. Mas a gente tentou mostrar para os indígenas também, fazendo uma educação em saúde, da importância daquele resíduo não estar espalhado pela floresta, porque além de tudo, ele contaminaria a floresta. É, as missões da Força Nacional, as missões em região de desastre, ela tem todas têm características muito únicas, né? Então, a minha participação na missão no Círio de Nazaré foi um tipo, é uma área de festa com grande demanda, com muitos atendimentos, mas um tipo de missão, e a Yanomami foi outra absolutamente diferente, bastante trágica. E do Rio Grande do Sul, apesar de ser pela Força Nacional, tem outro caráter, outra característica totalmente diferente. Então são experiências únicas, né? A gente não pode esquecer que são missões, atividades que demandam um mínimo de algum preparo físico, porque você às vezes vai caminhar longas horas, vai ficar longas horas sem dormir. Nós fomos pelas demandas acordados no meio da madrugada para realizar atendimento e ficar sem dormir até o dia seguinte. Isso não foi só uma vez. É, demanda um preparo emocional e psicológico. A Força Nacional fez esse preparo, mas demanda também uma resiliência, porque você vai estar fora do seu ambiente de segurança ou fora do hospital. Eu já trabalhei no SAMU, mas é fora da sua unidade de referência e em áreas totalmente remotas. São desafios que demandam alta adaptação cultural, então um dos grandes problemas da missão em área indígena é você ter essa adaptação cultural, mas também é uma oportunidade de ter um novo olhar sobre assistência e às vezes sobre a oportunidade de pesquisa, ensino e extensão. É, o que faz uma reflexão que eu fiz é que a convivência entre a cultura, a tradição e a ciência ela é totalmente possível e não só possível como necessária nesses ambientes e que a Força Nacional e a enfermagem presente na Força Nacional hoje presta um grande serviço e eu tenho certeza que prestará outros grandes serviços, mas que isso demanda um preparo. Eu acho que é uma oportunidade de debater isso e envolver outras entidades extra-força, entidade sindical, entidade conselho da categoria, para debater esse preparo e para a gente estar pronto, porque com certeza demandas teremos, desafios teremos, infelizmente. O capital não tem limite de exploração, ele não quer nem saber o que ele vai destruir, e aí as consequências a gente acaba tendo que atender depois, infelizmente. Então só nos resta estar preparados e nos preparar para isso.